Kombucha. A kombucha é uma bebida fermentada, feita à base de chá preto ou chá verde com açúcar. Cria-se uma colônia de bactérias e leveduras chamada Scooby. Eles transformam o açúcar em ácido acético, glucônico e outros ácidos, além do gás carbônico que também é produzido nessa reação. Fica uma substância assim efervescente e saborosa, um sabor bem marcante. Então esses probióticos são chamados de probióticos, né? Que são chamados de estruturas probióticas, conhecido como kombucha. São micro-organismos vivos que trazem saúde intestinal. Hoje aqui eu vou falar para você quais são as evidências científicas robustas, de alta evidência científica, através de muitos estudos científicos, o que realmente funciona e o que não funciona, tá? Tem mais ou menos 4 tipos de probióticos encontrados na kombucha: os lactobacilos, os bifidobacterium, os acetobacterios e os gluconacetobacterios. Vou falar apenas dos lactobacilos e dos bifidobacterios, que são os mais famosos e os que têm mais pesquisa. Então, eu vou falar dos resultados de pesquisas comprovadamente certificados por organizações internacionais com nível 1 de excelência, o nível mais alto de evidência científica. Dentro da kombucha, nós temos o Lactobacillus acidophilus, o Lactobacillus casei, como os dois únicos que comprovadamente têm evidências científicas. Já vou falar para que servem esses dois, tá? Além desses lactobacilos, temos também os bifidums, tá? Os bifidobacterium. Temos o bifidobacterium bifidum, bifidobacterium breve, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 probióticos que efetivamente existem dentro da kombucha, que trazem benefícios para o seu intestino. E quais são os benefícios? Ou seja, de que maneira você pode usar esses probióticos da kombucha para tratar algum problema de saúde? São apenas 1, 2, 3, 4, 5 problemas de saúde que comprovadamente, saúde intestinal, que comprovadamente esses probióticos atuam. Síndrome do intestino irritável, sim. Diarreia associada à bactéria Clostridium difficile. É uma bactéria que já existe no nosso organismo, dentro do intestino, e por algum motivo, se ela se prolifera em grande quantidade, pode ser fatal. Diarreia associada ao uso exagerado de antibióticos. Então, se você está tomando antibiótico, pode tomar kombucha como um compensador, tá? Se estiver tendo diarreia associada ao uso de antibióticos, funciona. Rinites também funciona. E alergias moderadas sazonais ao leite de vaca também funciona. Então, para essas 5 doenças, aqueles 6 probióticos que existem dentro da kombucha funcionam. Mas aí agora a gente vem para a questão da quantidade. Quando você compra aquela kombucha, ela vem com 200 ml. A cada 100 ml de kombucha, você vai ter no máximo 100 milhões de unidades formadoras de colônia. 100 milhões UFC. Os testes foram feitos em cápsulas com de 1 bilhão a 10 bilhões de unidades formadoras de colônias de probiótico. Ou seja, nos testes foram usados no mínimo 5 vezes mais probióticos e no máximo 50 vezes mais probióticos do que na kombucha. Então as cápsulas que a gente compra ou manda fazer na farmácia tem de 5 a 50 vezes mais quantidade desses probióticos do que tem na kombucha. Por que isso é importante? Porque se a quantidade for pequena,
Quando você toma e cai dentro do estômago, o ácido clorídrico do estômago destrói todos os probióticos, ele mata. Então não passa para o intestino os probióticos. Qual é a estratégia que eles usam? Colocar uma quantidade muito maior para criar um bolo assim de probióticos, e a camada superficial vai ser morta. A camada superficial vai ser morta. Mas os probióticos que ficam aqui dentro, durante o tempo que passa pelo estômago, eles sobrevivem porque usou aqueles primeiros probióticos externos com uma camada de blindagem, de proteção, que ia morrer para proteger os que estão dentro. Aí eles conseguem passar pela barreira do estômago e chegar no intestino. Portanto, provavelmente, boa parte dos probióticos que tem na kombucha são destruídos pelo estômago. Tá? O único lactobacilo que você toma que comprovadamente não precisa de uma grande quantidade assim, mas mesmo assim eles usam grande quantidade, que consegue passar pela barreira do estômago, é o Reuteri, mas esse Reuteri não tem dentro da kombucha. Tá certo? Então essas são as evidências científicas sobre kombucha. Provavelmente, se você tomar uma quantidade de kombucha, aquilo ali pode ajudar, mas provavelmente não vai produzir um efeito de tratamento para aquelas 5 doenças. Tá? Não vai produzir porque a quantidade é muito pequena e o estômago vai destruir com ácido clorídrico. Tá certo? Para dar resultado, aquelas mesmas probióticos que tem dentro do kombucha tem que ser tomado de forma farmacêutica, com uma grande concentração, para conseguir ultrapassar a barreira do estômago. Mas evidências científicas mais fracas podem vir a sugerir que mesmo assim alguma coisa pode se aproveitar em termos dos probióticos com o uso da kombucha, mas não com a expectativa de tratar nenhum tipo dessas 5 doenças, apenas como um alimento que pode contribuir ali para uma melhor regulação do intestino, sem necessariamente ser usada para tratar nenhum tipo de doença. Espero que tenha sido útil essa explicação. E se você quiser fazer uso de kombucha, fique à vontade, de forma moderada, experimente, veja se cai bem para você, né? Se você precisar usar probióticos para tratar a sua saúde, procure um médico qualificado para isso, um profissional de saúde qualificado para isso, que estude sobre isso. Não é panaceia, nem tudo resolve, né? Tem que ser bem específico. E tem muito mais outras coisas que a gente pode falar sobre isso, sobre as bactérias que povoam o nosso intestino, enfim, é um assunto que eu posso falar mais pra frente, tá bom? Um abraço.